E aí, jovens do Brasil, vamos de podcast? Senhoras e senhores, está no ar mais um Multitalk, o seu podcast multicultural, intercultural e, por que não, megacultural. Se você não nos conhece, eu te explico. A gente tem esse espaço aqui para falar, em especial, sobre outras culturas e vida no exterior, sempre tendo o Brasil como o eixo principal das conversas. Mas eu jamais estou sozinho, muito pelo contrário. Eu sempre estou muito bem acompanhado e a galera que a gente recebe aqui é de altíssimo nível, sem exceção, e nos brinda sempre com informações super qualificadas, sempre de uma perspectiva de quem conhece bastante do assunto. E o papo rola com aquela vibe marota que só a gente sabe fazer. Eu sou o Andrei e eu tô falando diretamente de Berlim. Eu já te convido para seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui são os protocolos de apoio ao canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é essencial para nos ajudar. E depois desse papo aqui, eu te convido para ver esse vídeo que está aqui no card. Se você quiser, claro, né? Lá eu explico como os nossos inscritos concorrerão a prêmios sempre que a gente alcançar as metas de inscritos. Você pode, inclusive, ajustar a velocidade do vídeo para 1.5. Você vai conseguir assistir bem rapidinho e vai entender tudo que está lá. Pode confiar. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para nos seguir lá também. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e nos outros maiores tocadores de podcast. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, nosso papo de hoje é com a Michele de Mello Correia, que mora em Luxemburgo, um país que se espreme ali entre a Bélgica, a Alemanha e a França. Então hoje a gente vai descobrir o que esse nanico europeu tem de especial. Agora aproveita que você precisa recolher a roupa do varal, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Michele, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer muito por você dispensar um pouquinho do seu tempo para participar do nosso projeto. E agora eu também peço para você que, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho aí quem é você no rolê. Então, meu nome é Michele, eu moro em Luxemburgo há quase 2 anos. Em fevereiro farei 2 anos aqui. E, bem, que falar sobre mim? Foi uma loucura essa mudança para cá, para Luxemburgo, embora eu soubesse desde sempre que eu moraria fora. Quando aconteceu muito rápido. E acredito que eu vou conversar um pouquinho, né, sobre isso com você daqui a pouquinho. Mas foi uma loucura, bem louco mesmo, agora que eu tô conseguindo me estabilizar. E vamos lá, quero falar um pouco do meu país, né? Que eu já sinto que é meu, Luxemburgo, maravilhoso, vocês vão gostar. Perfeita. Mas fala uma coisa para mim. Quando você era apenas uma pequena Michelezinha lá no interior do Paraná, você imaginava que na sua vida você fosse morar em Luxemburgo? Assim, você falou que você sempre pensava pelo menos morar no exterior e tal, mas quando o brasileiro fala em morar no exterior, a primeira coisa que vem na cabeça é Estados Unidos, depois vem algumas como Portugal e tal, e eventualmente uma Londres, né, eventualmente um Paris, não sei. Mas Luxemburgo, como que você chegou nisso, né? Luxemburgo. Então, eu sou de União da Vitória, é interior do Paraná, interior do interior, bem uma cidade pequena. E embora eu sempre soubesse que eu viria para fora, a minha história é meio doida, né? Porque eu queria sair do Brasil, eu tinha essa convicção já no meu coração que eu iria, mas meu plano era os Estados Unidos, como você falou, todo mundo. Não, a adolescência toda, né? O plano, o sonho dos Estados Unidos, Nova York e tal. Gente, não combinamos as respostas, tá bom? Eu não sabia disso. Não, mas é verdade, eu queria ir muito para os Estados Unidos, assim, ainda quero conhecer, não conheço. Mas o que acontece? Eu, depois de um tempo, eu sou cristã, e eu recebi uma palavra de Deus que eu viria para a Europa. E aquilo mudou totalmente meu coração. Mas eu não sabia como, não tinha visto, eu não tenho cidadania europeia. Então era uma coisa muito impossível. E eu conheci meu marido, e a gente namorava já, até que um dia eu descobri que a cidadania dele estava quase pronta. Cidadania de Luxemburgo. Quando ele me contou isso, primeira coisa que eu pensei, ok, onde fica Luxemburgo? Porque eu não tinha a menor ideia. Então, assim, até uns 4 anos atrás, não fazia ideia de onde ficava Luxemburgo. Quando ele falou Luxemburgo, eu fiquei até pensando, mas é um país mesmo? Porque todo mundo, quando você fala Luxemburgo, pergunta, é uma cidade na Alemanha? É uma cidade na Bélgica? Fica na França? Onde que fica isso? Ninguém tem noção de que Luxemburgo é um país e que a capital é Luxemburgo. Então, assim, por ser o mesmo nome, quando falo, mas não era uma cidade? Também, porque é a capital. Mas, na verdade, também é o país do mesmo nome, né? E aí, depois disso, nós nos casamos e alguns meses depois, a gente decidiu vender
todas as nossas coisas no Brasil e recomeçar em Luxemburgo, construir a nossa vida aqui, né? Então, nós deixamos tudo para trás, a gente já tinha uma vida estabilizada no Brasil, eu era advogada, meu marido trabalhava numa empresa dele com um amigo, eles tinham uma empresa de marketing e publicidade, que ele é programador, né? E então a nossa vida estava tudo tranquila, assim, só que a gente sabia que era o momento. Eu tenho 27 anos, mas quando eu vim para cá de 25 para 26, né? Então eu sabia que aquele era o momento para arriscar, assim, se fosse. E aí nós decidimos vender tudo, vendemos tudo mesmo, tudo que eu digo, até panela, colher, Uhum. absolutamente tudo, e mudamos para Luxemburgo. E teu marido também tinha isso, bem, se ele deu entrada na papelada para fazer a cidadania, né, para regularizar a cidadania, ele também tinha isso já em mente, até antes de conhecer você, né, de que ele talvez quisesse viver fora. Então, na verdade, ele sempre foi bem aberta para morar fora, mas também não tinha um planejamento assim, não. O que acontece? A cidadania luxemburguesa, há muitas pessoas no Sul, não só no Sul, mas Espírito Santo também, que tiveram a possibilidade de obter a cidadania luxemburguesa. O país abriu uma exceção, digamos assim, pela lei, pela legislação daqui, oportunizando as pessoas que tinham ascendentes em Luxemburgo, que foram para o Brasil, luxemburgueses, no caso, que mudaram para o Brasil, né, de obter a cidadania. E aí a família dele ouviu, através de uma outra pessoa que tinha pego cidadania, já pegou meio papelada ali, meio pronta, embarcou e foi, sabe? Mas também não conhecia o Luxemburgo, nem nada. E ele, assim, beleza, vou ter cidadania luxemburguesa, a cidadania europeia é o que conta, mas não tinha, assim, muita noção também, né, sobre o país, sobre como era a cultura, o que era Luxemburgo, na verdade. Ele tinha a mente aberta, mas não tinha um plano de sair do país até aquele momento. Uhum. Então você colocou a sementinha ali. Aliás, talvez ele tivesse a semente, você só chegou regando a semente. Né? Acredito muito nisso, que eu deixei bem claro para ele, falei, ó, meu filho, tô indo pra Europa, não sei se você sabia, mas não sei como, não sei quando, Deus me disse que eu vou, eu só sei disso. Quer E vir aí, junto? não, Se você vambora, quiser, você vem. aquela coisa assim, só que, né, vambora, que os textos da cidadania dá uma facilitada. E ele falou, Uhum. não, vambora, é isso, e fechou, e aí deu certo. Eu acho que isso conta muito também, assim, falando até para quem pensa em mudar, né? E às vezes já é casado, tem ali às vezes uma certa resistência, né, do casal, do cônjuge, no caso. Eu acho que tem que ser muito planejado e concordado entre os dois. Os dois realmente têm que querer aquilo, porque eu sempre falo isso. Mudar de país, você tem que querer isso. Você tem que querer isso mesmo, assim. Você tem que vir com vontade, com gana. Não, eu quero. Porque, do contrário, vão ter muitos momentos que, se você tiver meio indeciso, você larga tudo e volta pro Brasil. Se Então, você tem não que tiver. querer. É verdade, se você não tiver muito resolvido isso internamente, né? Porque Isso. sempre vai ter aquela tentação de voltar para a zona de conforto. E com certeza, Né? exatamente isso. Então, tem que estar Uhum. decidido. Entendi. E agora fala uma coisa para nós aqui. Vocês foram até pela facilidade, né, da cidadania do seu marido e tal, mas vamos dizer que um forasteiro passe aí por Luxemburgo e olha o país, né? Ele está também procurando algum lugar para morar na Europa e tal. Por que Luxemburgo seria um lugar legal para morar? Né? Por que alguém se estabeleceria em Luxemburgo, assim, tendo sei lá, buscando uma motivação para realmente fazer a vida, construir a vida num lugar como Luxemburgo? Existe, assim, algum charme especial, alguma coisa mais assim que Luxemburgo possa de alguma forma, seduzir as pessoas? Sim, geralmente, e quase todos que estão aqui, vem pela questão financeira. Luxemburgo tem um dos salários mínimos mais altos da Europa, né? Então, primeiro que quem vem para cá já vai encontrar metade da Europa em Luxemburgo, porque os próprios europeus migram para cá na intenção de conseguir um salário melhor. Então, nós temos dois salários aqui, que é o qualificado, para quem tem o ensino superior, o ensino técnico, assim, uma formação. Ele está em média 2.600, 2.000 euros e 600, mais ou menos. Não vou te dizer exatamente o valor, que eu posso falar errado. E o salário mínimo base, que aí é o mínimo mesmo, né, independente de qualificação, está em 2.100. Não sei se chega a dar 2.100, talvez, mas é em torno disso. Então, as pessoas já vêm para cá com isso porque, comparado aos outros salários da Europa, é super atrativo. Sem falar que o país é incrível, assim, a infraestrutura é sensacional, é maravilhoso mesmo. Nós temos transporte público gratuito aqui, não sei se você sabia, mas Luxemburgo é o primeiro país do mundo
a ter o transporte público completamente gratuito. Então, você anda de trem, você anda de ônibus, você anda do que você quiser, Bateu uma gratuito. inveja agora. Bateu Não, uma e o inveja. transporte aqui funciona pra caramba, assim, funciona muito bem, não tenho queixas. Então, excelente, excelente mesmo. Nesse sentido, tipo, só de pensar na economia que a pessoa faz na questão do transporte, né? Não que não vai gastar em outras coisas, a gente chega lá. Mas esse é um ponto super positivo, assim, acredito. Então, muitas pessoas vêm para cá pela questão financeira mesmo, sabe? O país, assim, gera em torno da economia de finanças, né? O mercado financeiro aqui é muito forte. Também é um paraíso fiscal, temos que falar isso. Então, assim, nós temos muitas possibilidades de emprego nessa área. Então, atrai muitas pessoas, eu acho, muito por isso, sabe? Esse Uhum. setor, assim, em especial, atrai as pessoas para cá. Tá, o salário é alto, mas e o custo de vida? Então, custo de vida é um outro detalhe importante. Hum. O Luxemburgo tem uma situação bem peculiar, que é a questão das moradias, das residências aqui. É super, super, super difícil você conseguir alugar uma casa. É super difícil. Por quê? Porque nós não temos muitas casas, não temos muitos apartamentos, não tem falta. Então, os imóveis que nós temos aqui, o preço é exorbitante. Assim, super, super caro mesmo. Para você conseguir alugar um imóvel é difícil, porque eles exigem que você tenha um contrato de trabalho, um CDI, que nós falamos aqui, né? Que é o por tempo indeterminado. Além disso, que tenha passado o período de experiência, que é em média 6 meses. Além disso, eles pedem também que você pague aluguéis adiantados, mais um calção, mais a taxa para imobiliária. Então, assim, só para você entrar, às vezes, no apartamento, se você alugar por uma imobiliária, você vai gastar 5, 6 mil euros para você entrar, fora o aluguel. Então, assim, Uhum. ganha-se bem, mas gasta-se bem. Eu sempre falo isso, né? Questão da alimentação, as pessoas que vêm, por exemplo, de Portugal, fazem uma comparação. Nossa, isso aqui em Portugal é super barato, mas aqui é um pouco mais caro, né? Nada comparado com o Brasil, né? Não vamos lá, vamos. É claro que é super, assim, acessível, né? Fazendo essa comparação, mas é mais caro do que nos outros países, né? Então, Uhum. nessa questão, assim, é delicado, digamos. Eu não sei como está a questão de moradia na Europa, né? Mas assim, eu conversei com uma pessoa, eu não vou me lembrar qual país que ela era, não vou me lembrar no momento. Mas aqui na Alemanha, principalmente aqui em Berlim, o mercado imobiliário chegou a um ponto que está impossível, assim. Vamos dizer, tem muita treta dos moradores, né, por causa de preço de aluguel. A gente também não encontra imóvel tão facilmente assim. E quando encontra também está distante, ou está muito zoado, você vai ter que gastar uma grana para reformar e tal. Eu demorei para conseguir esse apartamento onde eu moro aqui. Eu já estava morando em Berlim há 6 meses, mudando de apartamento. Todo mês mudava no apartamento. Sabe esses que vaga durante um mês, assim, Airbnb, alguém que vai passar férias? Eu estava me mudando. Até um dia que a gente conseguiu isso aqui. Isso não sem antes visitar pelo menos uns 20 apartamentos antes, né? É E, exatamente assim, mesma coisa aqui. então, de visitar, e algumas vezes a gente mandava a aplicação e a gente não era chamado nem para visitar o apartamento, né? Então, existe toda essa questão, né? Eu conversei com uma pessoa É. de Paris, ela não mora em Paris, ela trabalha em Paris, mas mora em Paris, e ela mora aos redores de Paris, vamos dizer assim, ela já mora mais na periferia. Ela disse que lá na periferia é mais tranquilo para você encontrar, mas aqui nem assim. Eu moro longe do centro, eu moro longe, Berlim também não é gigante, mas eu preciso, de 20 minutos de metrô para chegar no centro, né? E mesmo assim, onde eu moro aqui, nossa, e não é barato. O aluguel também aqui é salgadinho. Salgadinho, não é tipo muito fácil de pagar. Quer dizer, você mora longe e ainda paga caro, Mesma né? coisa aqui. É, Mesma coisa aqui. é Igual. complicado. E fala uma coisa para nós aqui. Na sua opinião, assim, eu sei que Luxemburgo também, você comentou alguma coisa a respeito disso também, é um país que pessoas se interessam em trabalhar, né, morar. Eu imagino que tenha outros europeus lá morando também. E vamos dizer assim, tem muitos estrangeiros, então. Como o povo local lida com a chegada de estrangeiros no país? Como eles tratam estrangeiros? Se é tranquilão? Se depende de onde vem? Se, sei lá, depende do comportamento? Existe alguma diferenciação? Existe sim. E a gente percebe, eu já passei por várias situações assim, só que tem uma coisa assim interessante aqui, é porque os imigrantes são quase maioria no país. Nós temos aqui, digamos, meio a meio.
Vou dar um exemplo. No meu trabalho, nós não temos nenhum luxemburguês no Tá meu brincando? escritório. Nós não Ah, temos nenhum luxemburguês, são todas pessoas de fora, todas. Então, acaba que primeiro é difícil você encontrar um luxemburguês, assim, não de nacionalidade, porque meu marido é luxemburguês, mas eu quero dizer que tenha nascido aí e crescido aqui, ou que os pais sejam luxemburgueses. Eu vou te falar que, olha, eu conheço bastante gente aqui já, pelo tempo que nós moramos, e eu conheço uma pessoa que tem os pais luxemburgueses. Porque todos os outros luxemburgueses que eu conheço, os pais já não são luxemburgueses, são de algum outro país, são imigrantes aqui. Então, essa situação é difícil, sabe? De você analisar quem é luxemburguês. Eu acho que já tem muito pouco, são pessoas mais idosas. Eu acho que, assim, já é uma mistura muito grande aqui, que você não consegue distinguir o povo luxemburguês. Você já não tem mais isso, sabe, de ver. Mas uma situação que eu digo que a gente sofreu um pouquinho, e não sou eu, já vi outras pessoas também, é quando a gente vai resolver alguma coisa com o governo, sabe? Se você vai na comuna, que a gente fala que é, digamos, a prefeitura daqui, né? Se você vai num lugar assim, você já vê que o tratamento é diferenciado quando você diz que você é luxemburguês. Então, é bem complicado. Nesse sentido, você sente muitas vezes uma discriminaçãozinha, sabe? Mas uhum. também nada que não venha acontecer em outros países. Eu acho que todo país vai ter pessoas boas e pessoas não tão legais assim, não tão receptivas, que não gostam, que venham de pessoas de fora para o seu país, né? Muitas sentem que estão tomando lugar que são deles, né? Ele não consegue ter assim uma visão mais ampla da situação. Então, acho que nada fora do normal, nada que você não venha enfrentar em outro país, assim. Não, mas eu acho que até pelo fato de ser também, vai, metade, quase metade, não sei, um pouco da metade aí, mais da Sim, metade, um pouco menos da metade da população de estrangeiros, eu acho que realmente só esse fato em si já é muito forte, né? Para coibir sim, qualquer tipo de comportamento. Você entende o que eu tô sim, falando? É, sim, sim, eu concordo. e essa coisa também da burocracia, dos escritórios, vamos dizer assim, onde você precisa resolver assuntos mais voltados à parte burocrática mesmo, acho que essa é a palavra. Sim, Esse sim. pessoal, eu acho que é mundial isso aí. O pessoal mal-humorado, cara, Isso é verdade. não é? Isso é O pessoal, verdade. né, eles já são mal-humorados, já são impacientes. Na verdade, eu já falei isso aqui alguma vez para alguém, eu acho que no dia da entrevista, eles perguntam assim, você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa bem-humorada? A pessoa fala, não, tá contratado. Isso é Aí fica verdade. só, Não, é algo que você vê em todo lugar. E aqui não é diferente. Não é diferente mesmo. pois é. Uma coisa, vai, vamos lá, luxemburguês, língua. É a língua Sim. oficial do país, até que É, eu saiba, né? E o pessoal não também fala, apenas luxemburguês. não apenas, porque tem o francês também, tem o alemão também como até nível administrativo, até onde eu sei, né? Sim, sim, Assim, sim. São línguas oficiais. Mas, assim, a isso, língua, a língua do país, como que eu vou dizer que a documentação é escrita, digamos assim, é o francês. francês. Eu me fugiu a palavra agora para te dizer corretamente a língua, mas é o francês, assim, documentos e tudo mais é em francês, Eu digamos. acho que eu li isso aí. Eu li em algum lugar mesmo. Assim, Às vezes eu falo que eu vi em algum lugar, eu escutei em algum lugar, fica parecendo fofoca, sabe? Mas não, eu li em algum lugar que realmente os documentos, assim, isso desde da independência, eu não sei, independência, não sei, desde antes, assim, de muito tempo atrás, foi decidido e que os documentos, né, as leis do país fossem escritas em francês, por algum motivo, não sim, sei qual. sim. É Sim, sim. interessante. Mas assim, a galera fala luxemburguês, ou não? Fala, na verdade, quem é daqui, óbvio, e quem já nasceu aqui, as crianças ou que vieram para cá, por exemplo, eu tenho muitos amigos brasileiros que não têm nacionalidade, mas falam luxemburguês, que são pequenos, pequenos que eu digo 12, 13 anos, né? Então, como cresceu aqui, fala luxemburguês, sabe? Você Uhum. ouve muito luxemburguês entre os adolescentes, entre os jovens. Oh, Eles falam interessante. muito luxemburguês, é a língua deles mesmo, assim, sabe? Uhum. Mais do que francês, eu acredito. Quando você tá no trem, no ônibus, você ouve. Então, eles falam luxemburguês. Mas Uhum. pessoas mais velhas, é só mais senhor mesmo que você escuta. Entendi. Bem, e aí tem o alemão e o francês também, que tá nessa salada aí, mas daria para sobreviver só com o francês ou só com o alemão, ou tem que aprender também um pouco do luxemburguês, ou sei lá, como que organiza a salada nesse sentido? O que que a gente precisa saber um pouquinho, o que que você acha que é dispensável e tal? Sim, olha, de todas, eu dispensaria o alemão, sinceramente, porque o alemão você fala mais ao norte, mais para o norte ou para a fronteira mesmo com a Alemanha, você vai ouvir um pouco mais do alemão.
Mas aqui na capital mesmo, ou mais para o sul, é francês, inglês e português. Ah, Porque eu não então, sei se você cara. sabia, nós temos Ai. uma Ah, comunidade muito grande de portugueses aqui. uhum, E assim, nós vemos que a comunidade de brasileiros aqui está crescendo muito também por conta desse boom que teve da questão da nacionalidade. Tá todo mundo vindo para cá. Como uhum. Luxemburgo é pequeno, né? Não é um país grande, temos ali 700 mil habitantes no país. É uma média disso, ok? Então, o português você ouve muito. Em todo lugar você vai encontrar alguém falando português. E, Em todo e- lugar você vai ver alguém falando francês também, né? Claro. Ok, e no caso do português eu achei muito, muito legal isso, porque se realmente está se tornando um dos idiomas mais falados, né, no país, Sim, e a comunidade portuguesa está se tornando uma das maiores fora de Portugal, né, em Luxemburgo, assim, que eles vão, por questões de trabalho, muitas vezes, né, e acabam se isso mesmo. estabelecendo e criando comunidades e tal. Pô, que legal, cara, que Isso mesmo. legal. Até aqui onde eu moro, que é Rodange, você tem uma rua aqui que é toda feita por portugueses, assim. Tem padaria, tem bar, tem restaurante, é tudo português. Eu ouço as pessoas falando português na minha rua. Eu ouço mais do que falando outra língua. Uhum, Entende? Então, acaba que você vê mais portugueses do que às vezes luxemburgueses. entendi. E você tem amigos luxemburgueses, ou é difícil fazer Tenho. amizade com o povo? Não, eles não são difíceis, não. Até tenho, mas são poucos porque, como eu falei, os luxemburgueses que eu digo assim, de pais luxemburgueses, você quase não encontra. São Uhum. pouquíssimos. Os amigos luxemburgueses que eu tenho que falam luxemburgueses têm pais portugueses, pais brasileiros, então também falam o português. Mas tem pessoas, sim, de Luxemburgo. Conheço outras pessoas assim mais velhas também luxemburguesas e são muito gentis, muito queridos, muito educados, muito receptivos. Nesse sentido, assim, eu acho que a cultura deles é fantástica. Muito parecida, inclusive, com a cultura alemã. É um mix, né, de Alemanha e França, de Uhum. Luxemburgo. Entendi. E agora fala uma coisa para nós aqui. Eu perguntei essa de você ter amizades ou conversar com os luxemburgueses, né? Ter um conhecimento talvez um pouquinho mais profundo do povo, né? Pelo seguinte, você tem como identificar alguma coisa sobre a qual ou da qual o luxemburguês tem algum orgulho, né? Tipo assim, como eles se descreveriam ou sobre o que eles teriam, qual que seriam para eles, na opinião deles, a maior contribuição deles para a humanidade. Eu vou te dar um exemplo, assim, alguma vez alguém me perguntou isso, né? Não, uma vez me perguntou, eu fico falando assim, fica parecendo que eu sou fofoca, mas assim, quando alguém me pergunta isso, né, do que o brasileiro tem orgulho, do que o brasileiro se jacta, ou sei lá, pensa que foi a maior contribuição do brasileiro para a humanidade, eu não conseguiria sair do lugar comum. Eu ia falar, sei lá, futebol, desde 2014, talvez nem tanto, mas futebol, jogando futebol, a música, nossa música muito legal, tem o carnaval. Eu não conseguiria muito sair disso, mas eu já escutei algumas pessoas, né, que quando eu fiz essa pergunta, que respostas me surpreenderam, que realmente a galera falou, pô, tem isso daqui. Eu falei, nossa, eu jamais imaginaria que o pessoal tem orgulho disso, se identifica dessa forma e tal. Tem alguma coisa sobre a qual eles têm orgulho, que eles acham que foi a maior contribuição deles para a humanidade? Sei lá, não sei, eu realmente não conheço quase nada de Luxemburgo para poder identificar qualquer coisa nesse Sim. sentido. Como Luxemburgo, vamos lá. Como Luxemburgo tem uma mistura muito grande na questão cultural da Alemanha e França, eles não conseguem ter assim uma personalidade muitas vezes muito forte, entende? A comida você vai ver que tem muitos traços da alemã, os doces são muito franceses, então eles não têm assim como que eu vou dizer, algo deles próprio nesse sentido. O que eu vejo que Luxemburgo se orgulha muito é da história do povo deles. Porque, como o país é muito pequeno, foi muito difícil eles conseguirem até a própria independência, a separação de Bélgica, a separação da Alemanha, porque muitas vezes Luxemburgo, por ser muito pequeno, ele acabava entrando dentro dos outros países, entende? Nas disputas que tiveram. E eles sempre lutaram muito para serem independentes. Então, eles têm muito orgulho do povo. Até na Segunda Guerra eles lutaram contra a Alemanha, ao lado dos americanos. Eles não se deixaram dominar nunca. Então, eles têm muito orgulho da história, tanto que aqui você vê assim que os monumentos, todos os monumentos que eles têm em homenagem aos mortos de guerra, ou ainda qualquer outra questão histórica, você sempre vai ver flores dos monumentos, sempre vai ver homenagem, sabe? Isso não é algo que passa batido, não é apenas uma estátua. Que eu não sei se você sabia, mas ela não era língua até, salvo engano, 2019. Então, muito recentemente, foi reconhecida como língua.
Tanto é que, por exemplo, quem tem mais ali de 15 anos, até um pouco menos, não sabe escrever luxemburguês, em luxemburguês, porque não haviam regras de gramática. Então, depois que foi oficializado como língua, que agora se criou e tudo mais. Então, as pessoas que falam luxemburguês, as mais velhas, elas escrevem como elas acham que é. Então, cada um escreve como acha que é. Então, Caramba, mano. eles vêm até agora lutando pela sua identidade. E a questão da língua é um ótimo exemplo, que recentemente foi reconhecida. Então, eu acredito que o povo luxemburguês ele tem muito orgulho da sua história. Ele luta para ser reconhecido, assim. E você teve contato? Você chegou a estudar um pouco de luxemburguês? Sim, eu tento, né? Ainda não desisti, porque, por exemplo, meu marido tem a cidadania e eu tenho o direito de obter a cidadania. Porém, para eu obter a cidadania, eu preciso fazer uma prova. Eu faço um curso de cidadania aqui, de algumas aulas sobre para você conhecer a história do país e tudo mais. Mas eu preciso também fazer uma prova, em luxemburguês. E aí o nível, né, para fala é A2, mais ou menos, e para compreensão é um B1. Então, uma prova oral e aí você precisa falar. Só que para mim, o luxemburguês é super difícil. É muito semelhante ao alemão. Quem fala alemão acha o luxemburguês super tranquilo, mas eu Uhum. acho super difícil porque eu não falo alemão, né? Então, Uhum. para mim é super difícil. Ah, mas não é, eu acho que, assim, o alemão, eu acho, assim, eu tive esse debate com uma brasileira que está na Holanda, Michele, ela chama Michele também. Ah, e eu tinha uma tese, ela me desmentiu um pouquinho na minha tese, ela falou que não é bem assim, mas na minha tese seriam que se algum dia se descobrisse uma língua em Marte, os primeiros a aprenderem seriam os holandeses, porque eles têm uma facilidade para falar idiomas estrangeiros, para falar qualquer um. Dá a impressão que se eles beberem na mesma água de alguém de outro país, eles já aprendem a falar o idioma. Ela falou que não é bem assim, mas os alemães, eu tenho também essa impressão, de que eles aprendem idiomas muito facilmente, né, de que não é muito difícil para eles falarem idiomas do mesmo tronco, né, digamos assim, né, o holandês, por um alemão aprender um holandês, por um alemão aprender um inglês, aprender talvez o luxemburguês, eu não sabia disso, agora você me falou que é parecido e tal, realmente não deve ser muito difícil, né, porque a gramática aqui eu acho que já é suficientemente difícil, então se você organiza essas caixinhas, né, eu acho que de resto você só, sei lá, você inverte alguma coisa ali, você já consegue se encaixar em qualquer outra coisa, mas eu vou procurar saber desse luxemburguês aí, para saber realmente se é muito difícil, se não é. Sim. Olha, Interessante. nessa tua tese, para te ajudar, eu mudaria. Eu diria que os luxemburgueses, o povo luxemburguês, são os que mais têm facilidade para aprender, porque todos os jovens, eles falam no mínimo 5 línguas aqui. Pô, isso é impressionante, né, cara? Eu, É assim, de mínimo, entende? Aqui eu eles morro não de perguntam para você, inveja. você Uhum. fala luxemburguês, você fala, não, eles perguntam quantas línguas você fala. Eles perguntam, é uma pergunta normal. O que Aham, você fala, entende? É aham. assim, digamos, é básico para o básico, o alemão, né? O francês, Francês. o inglês são indispensáveis, assim, tipo, qualquer um, entendeu? Qualquer um fala isso. Uhum. Aí o luxemburguês, se você mora aqui, né? Se você tem família portuguesa, que é muito comum mais português, aprende o espanhol ou se não vão para o italiano. Então, assim, 5, 6 línguas ali pra gente começar a brincadeira, entende? Olha, vocês não têm filhos ainda, né? Não, Não. Eu morro de inveja, eu morro de inveja. Eu fui aprender idioma depois de velho, né? Eu morro de inveja das crianças que também. crescem num ambiente desse. Assim, imagina, minha mulher é alemã, né? Nós não temos filhos, eu e minha mulher não temos filhos. Mas imagina, criancinha nascer aqui, falar português, falando alemão desde criancinha. Na escola já começa a aprender o inglês, na escola, né? Desde do primário já começa a aprender o inglês. E eventualmente também um outro idioma. Cara, olha que vida legal, olha que possibilidades essa pessoa tem, nem intelectuais, eu digo, não é nem profissionais, mas intelectuais mesmo, de você poder pegar um livro num idioma qualquer, desses que você fala, poder ler aquilo sem... Pô, eu não tenho saco para ler em alemão, assim, não tenho, eu gosto de ler, né, eu tenho um livrinho, caso você não conheça, tem o Miyakoto, tô lendo agora no momento, o Miyakoto, ele é um autor moçambicano, então é em português, o português deles lá, né, bonito pra caramba, eu acho muito poético, eu acho legal, Sim, mas você pegar um livro em francês e tal, pô, eu para ler um negócio em alemão, cara,
Nossa senhora, eu demoro horrores, assim, então às vezes desanimo no meio, sabe? Eu não vou até o final. Então eu acho que quando a criança tem possibilidade de crescer nesse ambiente, né, de se ambientar com dessas coisas não darem dor de cabeça, literalmente, né, de você pegar qualquer idioma. Pô, eles invejavam pra caramba, eu queria voltar no tempo, queria que meu pai fosse alemão, ou qualquer outro idioma, sei lá. Mas não é, não nasci, É, nasci pobre, nasci no interior também, seria aí é ótimo. complicado. É complicado pra caramba. Não é fácil, né? É, mas fala uma coisa, então, questão de trabalho, Luxemburgo, você já deu uma informação aí que os salários são muito altos, né? Eu imagino também que os salários sejam legais também, até porque, bem, atrair mão de obra qualificada, imagino. Né? Então, eu imagino também que deva ter Sim, algumas vagas de trabalho interessantes no país. É ou não é sim. isso? É. É isso. Não, tem muitas vagas aqui interessantes. Eu acho que a dificuldade maior é a questão das línguas, porque aqui, assim, como eles sabem que o povo fala tudo isso de língua, você não vai achar muito difícil, né? Claro que existe, tem, mas é bem difícil você achar uma vaga que não peça já ali 3 línguas de base, entende? Então, nesse sentido, pega bastante. Eu acho que a questão das línguas. Quem vem para cá falando só português é muito difícil, por exemplo, você conseguir um emprego qualificado, porque um escritório pequeno ele vai pedir o francês. E se você vai para um escritório grande, para empresas grandes, o inglês vai ser indispensável. E geralmente pede inglês e francês. Então, você precisa falar. Eu acho que aqui, na verdade, dependendo do que você vai investir, se você vai querer começar com. As pessoas começam, às vezes, sem qualificação, né? Como foi o meu caso, né? Eu comecei aqui trabalhando em restaurante, foi meu primeiro trabalho. Então, só com inglês eu me virava, só que o pessoal falava lá em francês. Então, para empresas menores, se pede muito mais o francês. Para empresas maiores, o inglês, mas você precisa falar, assim, uma outra língua. Claro que se vira para viver, como eu falei, tem bastante português e tal, mas para emprego, sem inglês e sem francês é complicadinho. E fora as finanças, teria outras áreas também que tem talvez vagas disponíveis no país? Informação aqui de caráter, como é que fala? Útil, né? Para brasileiros que eventualmente queiram. Útil, com certeza. É. Eu acho que assim, Luxemburgo vai muito na onda da questão, como que eu vou dizer? Tecnologia. É Ah, o que nós temos para hoje, né? A nível mundial. Não adianta. Se você é da área de TI, você vai conseguir emprego em qualquer lugar. Aqui só tem essa questão das línguas, mas TI, finanças, eu acho que tem bastante vaga. Deixa eu pensar aqui o que mais. Cara, é difícil falar, mas se você trabalha em banco no Brasil, você tem muita chance de trabalhar aqui, uhum, você já consegue. Porque, assim, eu não consigo, às vezes, até pensar em mais áreas do que administrativo e tal, porque a capital, ela é dominada por escritórios com isso. É dominada, entende? Então, claro que você vai ter outras áreas, as normais que você vai ter em qualquer país, mas aqui o foco mesmo é isso. O foco é trabalhar em empresas com finanças e tudo mais. É uhum, o que nós temos, assim, muitas vagas, o que falta é mão de obra qualificada, porque uhum, muitas vezes as exigências são, assim, bem altas, né? uhum. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez para mim seja a pergunta mais interessante dessa entrevista. Na verdade, eu fiz todo, vamos dizer, que a coisa do. Eu te expliquei um pouco em off a respeito disso, que eu quero transformar isso numa pesquisa, né? Um pouco mais bem elaborada e tal. Sim, Assim, o que eu penso? Eu penso assim, nós gostamos do Brasil, somos brasileiros. Então, eu parto da premissa de que você também gosta do Brasil, que você tenha um certo carinho, ligação sim. emocional com o país. Você, na sua opinião, nós como pessoas brasileiros que gostamos do nosso país, que moramos no exterior, de alguma forma nós podemos colaborar com o desenvolvimento do Brasil como nação? E aí eu te dou algumas pistas a respeito disso. Eu já perguntei isso para outras pessoas, porque eu estou perguntando isso para todo mundo, porque para mim, para minha pesquisa isso é importante, saber, colher informações e tal. Algumas pessoas foram para o lado financeiro da situação, falando, eu mando dinheiro para minha família, por exemplo. Né? Então, isso é uma forma de você, de alguma forma, ajudar o Brasil, né? Ajudar as pessoas, de alguma forma, a melhorarem de vida lá. Algumas pessoas já me responderam, olha, eu também, eu colaboro com algumas, como diz isso, organizações não governamentais. Como que fala isso? Como é assim? Organizações ONG, ONGs. ONGs, muito obrigado. E algumas pessoas foram para esse lado. Algumas outras já, nossa, eu faço aqui, eu faço conteúdo.
né? Então eu compartilho um pouco da minha vida aqui, para que as pessoas conheçam lá no Brasil que existem também outras maneiras de se viver. E que isso não depende só de entrada financeira. É uma coisa, às vezes, de decisão política, de você lutar por um determinado direito, ou de você não ficar muito, talvez, bitolado em outro determinado direito, que talvez não seja tão importante, e esse tipo de coisa. E algumas pessoas também já foram para o lado mais, digamos, ativista, né? Eu aqui do exterior, eu tenho uma possibilidade de praticar um ativismo, né? Seja ele identitário, seja ele político, não importa, mas sem o perigo de sofrer alguma sanção, né? Porque existe no Brasil uma polarização e tal. Então, existem, assim, muitas gamas, né? De forma de que as pessoas consideram que estão ajudando o Brasil, de alguma forma, a melhorar ou ter conhecimento de outra perspectiva e tal. Depois desse resumão, na sua opinião, nós como brasileiros que gostam do Brasil, moram no exterior, temos condição de ajudar o Brasil de alguma forma? E se sim, na sua opinião, quais seriam essas maneiras? O que a gente poderia fazer para ajudar o Brasil? Caramba, pergunta difícil. É uma pergunta muito boa. Eu faço muita É pergunta uma pergunta bosta. muito boa, é Eu faço, difícil, eu faço difícil um monte essa de pergunta pergunta. bosta, eu faço um monte de pergunta assim que não tem nada a ver, mas essa pergunta, eu sinto orgulho. Se alguém me Não, essa perguntar, aqui o que me que você faz. sente, não é? Pois é, Rafael. Andrei também Não, essa cultura. aqui me faz queimar neurônio. Caramba, de que forma? Sabe uma coisa que é interessante refletir sobre isso, né? É que muitas vezes a gente vem pra fora e a gente esquece o Brasil. Pô, Que nós acabamos esquecendo o Brasil, porque nós saímos de lá, deixamos tudo para trás e às vezes é tanta coisa que você fica pensando em aqui, que é tudo novo, você planeja uma vida aqui, que você acaba deixando para trás o teu país. Algo que eu tento fazer aqui, e realmente tento, mas que não sei, eu acredito até que seja uma forma de contribuir com o país, mas eu cuido muito aqui fora em tentar sempre falar do Brasil de uma forma de apresentar o Brasil diferente do que ele é mostrado aqui. Isso eu cuido muito. E muitas vezes eu já deixei de fazer coisas até porque as pessoas sabiam que eu era brasileira. E se às vezes eu fizesse algo, elas interpretariam e julgariam o Brasil por mim. Porque em muitas situações eles diziam, você é a única brasileira que eu conheço. Então eu sabia que qualquer atitude minha, ele julgaria o meu país todo por mim. uhum, Porque um dia ele diria, não, eu conheci uma brasileira, ela era assim. Então o brasileiro é assim. Entende? Eu tento sempre reformular a imagem que as pessoas aqui têm do Brasil. Sempre. Porque, infelizmente, o Brasil é mal visto aqui fora. Pelo menos aqui em Luxemburgo, as pessoas que eu conheço, elas nunca. Elas amam o Brasil, você sabe como é. Fala um brasileiro, um povo animado, um povo alegre, um povo feliz, comida boa, é bonito, tudo. Mas eles já me falaram assim, o jeitinho brasileiro. Inclusive, já sofri situações assim, que um dia eu tava jogando, um dia no vôlei, eu jogo vôlei aqui, e eu, por acaso, levei uma blusa embora de uma das meninas. E quando eu cheguei em casa, eu mandei uma foto, falei, olha, gente, de quem que é que veio errado na minha mochila? E elas falaram, é de fulana, o jeitinho brasileiro, né? olha. Uhum. Querendo pegar a blusa. Cara, eu me senti tão mal com aquilo, assim, sabe? Porque, poxa, é essa visão que eles têm da gente, entende? É péssimo isso. Então, eu tento sempre fazer de alguma forma com que a minha imagem reflita algo bom do meu país. Que as pessoas se interessem por ele de uma forma diferente. Quando me falam, a primeira coisa que falam, não, porque o Brasil, eu imagino, eu vou pra lá e já vem a mulherada. Um colega meu falou isso. Eu imagino já que vem a mulherada toda de biquíni e tal, o tempo todo. A imagem que ele tinha do nosso país. Falei, olha, meu filho, não é nada disso aí, não, pode esquecer que não é bem assim, porque isso é bem ruim, sabe? Não julgo as pessoas que pensam assim, porque elas só veem o que é mostrado pra elas na Uhum. mídia, em redes sociais, enfim. E às vezes só se mostra isso mesmo. Mas o que eu tento fazer, a forma com que eu tento contribuir com o meu país, é mudar a imagem dele através das minhas atitudes de alguma forma. Que as pessoas daqui se interessem por um Brasil diferente, não o Brasil que todo mundo acha que é. Uhum. Não, mas você está muito correta. Você é a segunda pessoa que me responde assim, vamos dizer, que usa como se fosse uma diplomacia informal para falar sobre o país, né? Tipo, uma coisa de representação mesmo, Sim, de se preocupar com a imagem do negócio. sim. Eu acho isso de suma importância, assim. Eu perdi essa coisa. Eu acho que tudo que eu tinha de brasileiro em termos
eu não digo de contato, mas dessa coisa da socialização, eu perdi muito do que eu tinha de brasileiro. Eu não sou uma pessoa tão sociável, né? Tipo, fisicamente. Eu não sou uma pessoa que eu sou muito simpático com as pessoas. Eu me tornei um pouco alemão nesse sentido. Então, as pessoas, dificilmente, elas percebem da onde eu venho. E eu acho engraçado, eu tô falando isso, porque é Sim. óbvio que é difícil, né, você perceber da onde a pessoa veio e tal, mas eu reconheço o brasileiro, é muito engraçado, isso eu errei muito poucas vezes. Eu reconheço o brasileiro pelo sorriso. Pelo, pelo sorriso, pela forma de agir, mas assim, pelas expressões, eu não digo nem forma de agir, mas pelas expressões corporais, faciais, e quando não é brasileiro, é latino-americano. Eu consegui É identificar verdade. alguma coisa nas pessoas, assim, quando eu vejo, ou na academia, ou que eu vejo na rua e tal, sem escutar falar e sem levar em consideração, por exemplo, óbvio, se você, alguém que talvez venha do interior da Bolívia, você vai saber, ou do Peru, tem aquele aspecto indígena, que você consegue identificar mais ou menos a origem da pessoa. Mas vamos dizer, uma pessoa que não tenha esse tipo de ancestralidade e tal, eu comecei a identificar pelo sorriso. E eu sou uma pessoa que eu deixei de ser identificável. A não ser que eu esteja com a minha camisa do Corinthians. Aí não tem como, né? A pessoa que vai olhar a camisa do Corinthians vai saber que eu sou É, brasileiro. Mas, assim, pela minha forma de agir, pela minha forma de vestir, pela minha forma de me comunicar, pela minha forma de me comportar, não sou brasileiro mais. Não sou. Deixei de ser. Eu sou. abandonou. Mas eu É. compreendo, assim, a gente vai mudando porque acaba que muitas situações exigem que nós nos comportemos de forma diferente. Porque justamente o brasileiro é muito animado e tudo mais, mas tem situações que nós aqui precisamos ser um pouco mais neutros. E eu sinto isso, porque o mínimo, o que para nós às vezes é o mínimo do brasileiro, assim, é algo que não, normal, tá super tranquilo, para eles é tipo, muito. Não, para eles que eu digo não timburgueses, mas aqui para o povo em geral, como eu falei, eu tenho muitas pessoas de outros países ao meu redor, então eles acham assim, às vezes eu cuido muito nesse sentido, sabe? Justamente por isso, para não terem uma imagem errada no meu país pelo meu comportamento. Uhum. É o europeu, né? O europeu, assim, de maneira geral, não gosta de quem fala É, muito alto, de quem chama muita atenção, isso, né? Gosta isso, de sim, descrição. Então, eu acho que é legal sim, se manter ele low profile, às vezes, e tal, para você não assustar ninguém, né? é, É, corretíssimo. exato, assim. Você tem que acabar se perdendo um pouquinho nesse sentido, absorver um pouco mais a cultura daqui para conseguir se enturmar, digamos assim, passar despercebido. Uhum, perfeito. E agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja polêmica, talvez não, eu não sei se pode ser polêmica. Bem, Ai, ai, ai. luxemburguês, não é nada pessoal, mas é que a minha alma, como minha alma se alimenta de polêmica, eu não posso deixar de perguntar esse tipo de Ah, coisa, ok. que são as miudezas que são Ah, desimportantes, sim. mas que são engraçadas às vezes. Bem, Luxemburgo tem essa coisa de fazer fronteira com a Alemanha, com a França, a Bélgica e tal. E existe algum tipo de rixa entre, sei lá, o povo local, ou que eles fazem piadinha com o alemão, ou que eles fazem piadinha com o francês, ou tal, tinha que ser belga mesmo, tal, não sei o quê. Porque eu sei que, por exemplo, os austríacos, eles têm uma coisinha com os alemães, por exemplo, né? Eu tô usando o exemplo aqui da Alemanha. E entre belgas e franceses também tem uma coisinha ali que talvez não está bem acertada historicamente, que sempre tem um momentinho ali que os caras gostam de fazer uma piada, sabe? Tal. Eu sei que o alemão tem muita fama de arrogante. Do tipo, no meu país jamais aconteceria isso. Né? Tipo um negócio assim, né? Já me contaram histórias desse tipo. O pessoal se acha muito competitivo, se acha muito, sei lá, tudo deles é melhor. Tá? E o alemão é um pouco assim mesmo, tá? Sabe? Mais ou menos assim. Ó, o trem atrasou, o trem atrasou 45 segundos. Mano, não tá funcionando esse negócio aqui direito. Eles são assim mesmo, né? Porque eles gostam dessa coisa, prometeram assim, tem que ser desse jeito, se não for assim, então é uma merda, né? Então, as pessoas fazem piada com o alemão. O polonês também faz umas piadinhas com o alemão. Existe algum tipo de rixa que os luxemburgueses, não sei, né? Eventualmente possam ter alguma rixa com alguém, com algum vizinho? Sim, eu diria que com a França. É porque assim, a França ela gosta de ser polêmica também, né? A França, vamos combinar que ela, olha, arranjou briga com todo mundo, né? Na história, se for ver, tá brigando com todo mundo sempre. E por mais que a situação da Alemanha, mesmo assim, da Segunda Guerra e tal, que né, ainda é muito presente aqui nas pessoas, ainda assim eu acredito que é com os franceses. Porque os franceses, eles tomaram Luxemburgo por muitas vezes no passado. E eles, uma coisa que eles sempre falam, que todas as vezes, isso os luxemburgueses falam, todas as vezes que a França dominou Luxemburgo, ela destruiu mais um pouco.
Então é como se a destruição do país aconteceu todas as vezes que a França estava aqui, sabe? Uhum. Então eles assim não gostam dos franceses, que eles veem como um povo que acabou destruindo muito do Luxemburgo, historicamente falando, e não vou dizer que é mentira, porque de fato, né, isso aconteceu. Então acho que com a França ali eles têm uma rixazinha, sabe? Até às vezes se você vê alguém dirigindo mal, ele já fala, é francês. Certeza que é francês. Porque eles falam, se você vê alguém no trânsito fazendo cagada, é francês. E quando eles falaram isso, a gente começou a reparar, sabe? E é verdade. Não, olha, é verdade. E é gripe, é buzina. Se você vê alguém buzinando no trânsito, qualquer coisa assim, é francês. E é mesmo. Então eles têm, assim, muito de que o francês é uma pessoa difícil, digamos assim. O francês é engraçado, né? Porque o francês realmente, eles têm uma fama internacional. Eu acho que cada lugar vê o francês de um jeito, né? Eu acho, não sei, né? Tipo, no Brasil, os caras acham que o francês não toma banho. Não é um lance assim? Ah, aqui. Não erram também, né? De certa forma, Não, não tá errado. eu não vou nem entrar tanto no mérito, Vamos assim. combinar. Eu tenho Tá amigos tão franceses. errado. Queridas, eu amo vocês, tá bom? A gente tá falando, eu sei que vocês não são queridas amigas francesas. Eu sei que não é o caso de vocês, né? Mas a gente precisa comentar. Que tem isso também. É do europeu, de modo geral. Eu não tenho como dizer do francês, esse negócio, eu não tenho. Mas o francês, ele tem essa coisa mesmo. Aqui na Alemanha, com os franceses também tem rixa entre eles, assim, né? De histórica, inclusive, né? Até por causa da guerra também e tal. Sim. Mas tem por coisas bestas também, né? Tipo, o francês, ele também é muito orgulhoso da culinária, né, da França, né, óbvio, e tem que ser, talvez seja uma das culinárias mais, eu digo, mais famosas, né, mais reconhecidas internacionalmente e tal, e eles têm os pães deles que também são muito bons, assim, mas o alemão acha que o pão alemão é o melhor pão do mundo. Eles não são Mas daí muito... é da questão da Alemanha, né? Então, mas a questão é que o alemão, ele tem pão para tudo que você imagina. Todo grão existe um pão. Então você tem pão para todos os Sério? gostos. É igual a França também tem. E isso aqui é muito forte no Luxemburgo, porque você vai também na padaria ali, milhões de tipos de pães. O meu português já tá ficando muito ruim também, ó. Me desculpe, mas um Acontece. dia foi melhor. Mas Agora tá. eu vou te falar uma coisa. Não, sério. Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Ah, eu acredito. Eu acredito. Não, eu vejo assim que às vezes eu me pego pesquisando cada coisa que. Sério. Então, assim, perdão pelo português. Pelos pães, voltando, né? É muito parecido com a França nessa questão, Luxemburgo, então você também tem essa variedade, assim, e acho que se você falou que na Alemanha também tem, né? Luxemburgo tem um pouco da Alemanha, então acaba que essa influência é bem forte aqui. Então, mas o alemão, ele não gosta do pão francês. Assim, pão francês. Bem, eu falo pão francês, os brasileiros podem entender que eu tô falando do pão francês. O pão francês que só existe no Brasil, né? Aquele pão francês não existe em outro lugar. Até existe coisa parecida com outro nome. Mas aqui, o alemão, se ele sair do país, ele saiu do país aqui, ele vai comer fora. Eles vão reclamar de duas coisas. Uma delas é o pão, a outra é o chocolate, né? Que eles falam que realmente chocolate. O único que eles aceitam, vamos dizer assim, que eles não criticariam, é realmente o chocolate suíço, né? Esse, tudo bem. Agora o Suíço, ok. resto, o suíço, chocolate suíço. Então, esses são bons mesmo, tudo bem, posso comer na confiança. Agora o resto, né? O pão, eles vão comer o pão, eles vão criticar o pão. Não adianta. Qualquer lugar do mundo que eles forem, eles vão criticar o pão. É ruim, ou não tem sabor, ou é muito duro, ou é muito mole, ou não tem variedade. Vai ter. Ou tem açúcar demais, ou tem sal demais. Vai ter algum problema. O chocolate também. Mas o resto eles até aceitam. Nem pão francês passa incólume aqui pro alemão. Os caras são frescos pra caramba. Nossa senhora. Nem os carros deles, nem os carros alemães, eles sentem tanto orgulho, né? Que eles têm uma indústria automobilística gigante, né? Inclusive, até nos Estados Unidos, eu acho que os carros mais vendidos nos Estados Unidos são carros de marca alemã e tal. Eles não são assim tão apegados, né, a coisa do carro alemão ser o carro melhor do mundo, como são dos pães. Os pães não tem discussão. Isso aí não vai ter discussão, o pão alemão é melhor. Tá bom, não discuto. Tá bom, tio. Não vamos discutir então. Não vamos... Nem eu sabia dessa, olha. Pois é, pois é. Se eu for para Luxemburgo, quais são os 3 rolês que não podem faltar no meu passeio? Se você pudesse me indicar 3. Fala assim, ó, esses 3 aqui, se você não conhecer esses 3, se você não fizer esses 3 rolês aqui, você não conheceu Luxemburgo. É até engraçado você me perguntar isso, porque se você me dissesse assim, 3 lugares, olha, Luxemburgo é tão pequeno que você vai conhecer o país quase todo em 2, 3 dias, ok? Tem esse porém.
Então, mas assim, se você vier para Luxemburgo, onde eu indicaria para você ir, né? Claro que o centro do Luxemburgo ali, porque as casamates, são as muralhas de Luxemburgo, Luxemburgo é uma cidade, né, de muralhas, então são muito famosas e é muito bonita ali no centro. Mas se você vai conhecer o centro, você vai acabar indo lá. É o lugar, assim, imperdível de Luxemburgo. No entanto, você também pode ir para a parte depois da ponte, porque Luxemburgo tem assim, tem o centro histórico e tem você passando uma ponte gigante que tem aqui, e é uma ponte mesmo, que você vai ver essa ponte, né? Óbvio, porque o país é minúsculo. Você vai ter uma parte bem moderna, onde nós temos a Philharmonie e mais um museu de arte moderna de Luxemburgo. Então, nessa parte você vê assim a estrutura não, a arquitetura moderna. E do outro lado você vê o contraste com a parte histórica. Assim, esses dois lugares são incríveis. E um lugar que é muito famoso, né, que todo mundo conhece também em Luxemburgo, que é o Castelo de Vianden, que é lindo, é muito bonito, vale a pena também, mas são os lugares assim mais famosos, digamos, do país, né, pontos turísticos mais incríveis. Mas o país é lindo, é rico em detalhes, sabe? Então, você passear pelas ruazinhas, você vê o charme. Eu acredito que Luxemburgo, assim, questão de é um país assim muito moderno, como que eu vou dizer? Na vestimenta, as pessoas aqui se vestem muito bem mesmo, assim, você vê que elas são ousadas, que o básico do Luxemburgo não é tão básico. Então, você andar na rua mesmo e ver tudo isso, assim, eu acho que é muito incrível. Temos inúmeros restaurantes em Luxemburgo. Se come muito bem aqui, tem de todos os tipos, barzinhos, então é uma delícia, assim, você passear pelo centro mesmo. Legal, legal. E agora a pergunta mais importante da entrevista. Você está feliz? Estou feliz. Eu estou feliz. Eu sempre falo que eu não volto pro Brasil. Não Nossa. volto mesmo. Mas assim, como eu falei, é algo que a gente já veio decidido, né? Então nós já viemos sabendo. E quando eu cheguei aqui, e essa é uma dica que eu sempre falo assim para as pessoas, é que se você não sente que o Brasil é o seu lugar, porque eu nunca senti que o Brasil era o meu lugar, eu não sentia que eu pertencia. Claro, Brasil é Brasil, mas eu não sentia. Eu sentia que havia algo mais, entende? E quando eu cheguei aqui na Europa, assim, falando, né, de uma forma geral, eu senti como se, não, aqui é o meu lugar. Eu fui feita para isso mesmo, eu nasci para isso mesmo, sabe? Então eu acredito que a quem sente isso também, esse sentimento de não pertencer, procure o seu lugar ao qual você pertence no mundo, porque você vai ser feliz nesse lugar, porque ele foi feito para você, você foi feita para aquele lugar. E eu tô muito feliz aqui, muito feliz mesmo, principalmente agora, depois de quase 2 anos morando aqui, a nossa vida, enfim, tá organizada, que foi uma loucura. A gente morou também em Airbnb por 7 meses, quase 7 meses, se eu não me engano. Passamos por 7 casas, mudança, e foi uma loucura. Então, a partir do momento que a gente conseguiu a nossa casa, eu não estou trabalhando na minha área há muito tempo. Então, é algo recente e que quando eu consegui, eu fiquei muito feliz, porque não é fácil para nós brasileiros conseguirmos se recolocar novamente na nossa área, fora do país, principalmente em um país que a questão das línguas é muito difícil, e que eu vim para cá quase sem falar nada, então tive que aprender, a gente tem que correr muito atrás. E além de tudo, você está concorrendo ainda com europeus, porque europeus, assim, de todos os países querem vir trabalhar aqui. Então, agora que eu consegui, assim, graças a Deus, as coisas começaram a fluir mesmo, estou muito feliz. Eu não poderia, assim, ter feito essa entrevista em um momento mais feliz, sinceramente. Nossa, que legal, mano. Então eu tô feliz por você. Michele, Obrigada. muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para participar do projeto, para conversar comigo aqui. Eu adorei a nossa conversa. Valeu muito a pena ter esperado a minha janta para daqui a pouco, para poder falar com você. Eu não queria comer mais cedo, gente. Para quem não sabe, a gente tá gravando aqui mais ou menos umas 8 e pouco da noite. A gente começou a gravar perto das 8 da noite. E eu deixei para comer depois, porque senão eu fico com fome no meio da noite, tem que levantar para comer. Eu não gosto disso, então eu já esperei para comer depois. Mas valeu muito a pena. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar um pouquinho aqui e falar também para quem deseja às vezes morar fora ou só tem curiosidade, né, de saber como funcionam as coisas fora do Brasil. Eu até me coloco à disposição se alguém quiser mais informações de Luxemburgo ou ainda quiser saber alguma coisa mais específica, tá pensando em mudar para cá, qualquer coisa assim, pode me procurar, manda mensagem no Instagram lá. Sempre estou respondendo, assim que dá eu já respondo mesmo, porque a minha intenção é poder auxiliar as pessoas que, assim como eu, sabem que o seu lugar não é no Brasil, é fora de lá. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou à disposição mesmo.
E o pessoal pode te encontrar, então, lá no Instagram? Tem alguma outra plataforma que você esteja também, que você pode recomendar para o pessoal te procurar? Então, eu tenho um canal no YouTube, onde abandonado, tadinho, mas quando eu cheguei aqui eu tinha tempo, né? Aí eu fiz vários vídeos informativos sobre o Luxemburgo mesmo, que eu ainda acredito que as informações são atuais. O pessoal que quiser mais informações sobre o país pode encontrar lá no meu canal no YouTube, mas você encontra o link pelo meu Insta, que é sinceramente, o aplicativo que eu mais uso. Eu não tem muitos aplicativos não, porque eu nem dou conta. Então, assim, o Instagram, tadinho, já tá super, assim, tá ótimo já. Então, E pode já dá encontrar lá. trabalho, né? Michele.de Melo Corrêa. É o meu nome mesmo. E dá trabalho, entende? Coitado, tá abandonado, porque agora, sinceramente... Mas eu respondo, gente, respondo as mensagens. Ela responde, gente. Às vezes realmente tá enrolado, mas ela fala, ó, daqui a pouco eu vou ter tempo, eu falo com você. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sou testemunha ocular. Exatamente. Uhum. Então, mas Exatamente. é isso. E sobre os dados, então, sobre o perfil de Instagram dela tal, e também o canal de YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição. Então, caso você queira contactá-la, você pode pegar ali também, porque a gente gosta de facilitar a sua vida. Então é isso aí. Então é isso, minha querida. Muito obrigado. Eu desejo muito sucesso para você. Se você precisar de alguma coisa aqui da gente, visitar eventualmente aqui na nossa cidade, dar um toque, te levar para tomar um café, vocês, né, para tomar um café, conhecer o melhor de Berlim, caso vocês não conheçam ainda. E o melhor, mas não tão caro, tá? Ainda. Não tão caro, mas o melhor então, num preço legal. Então, mas vocês são muito bem-vindos por aqui. Ai, muito obrigada. E vocês também, quando quiserem vir para o Luxemburgo, por favor, manda mensagem lá. Um dia a gente conhece o país todo, brincadeira, mas é quase isso, ok? Sensacional. É quase isso, vai dar para conhecer muita coisa. Mas obrigada, tá? Obrigada mesmo pela oportunidade. Perfeito. Então, até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada por nos ouvirem. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube, quanto em formas de áudio nas maiores plataformas de podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nunca é demais falar. E se você estiver escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva aí também, dá essa moral para nós. E já vai seguindo a gente também no Instagram, beleza? Porque isso é um dos requisitos para você poder concorrer aos prêmios, que a gente vai sortear aqui sempre que o canal alcançar as metas de inscritos que a gente colocou. E caso você queira saber, também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. Uma delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisa, brazucas que moram fora ou gringos que conheçam bem o Brasil, a cultura brasileira e que gostem do Brasil, eu quero falar com você. Então, manda um DM para mim pelo Instagram, porque quem sabe a gente não consiga agendar alguma coisa no futuro. Quem sabe, né? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.